Olha, nós nos aproximamos aí do ápice das festas de fim de ano, com as confraternizações de Natal, de Ano Novo, e o Ministério da Saúde, preocupado, claro, com o ajuntamento de pessoas, lança uma recomendação que vale para todo o Brasil. O que é? Tomar os devidos cuidados para não haver uma nova propagação da Covid-19. Você acha que está escape, de pegar Covid? Só para o seu conhecimento, aqui no Ceará nós tivemos um surto recente com mais de 3 mil casos se propagando aí no intervalo de praticamente 30 dias. Eu quero convidar aqui o doutor Noronha, doutor José Noronha, médico infectologista. Ele vai nos ajudar a entender o que ocasionou isso. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Noronha. E nós tivemos essa situação aqui no estado vizinho, no Ceará, onde uma explosão de casos, podemos dizer assim, considerando o espaço, o lapso temporal em que isso aconteceu. É possível explicar por que se deu, doutor? E as cidades do Piauí também estão passíveis de registrar um crescimento, uma elevação no número de casos assim de Covid-19 ainda? Bom, boa tarde a todos. Então, é possível sim. As pessoas precisam entender que a Covid-19, na verdade, ela não é um problema extinto. É um problema que nós aprendemos a controlar, contornar e conviver com ele. Então, o que acontece? O vírus, ele quer sobreviver. Quais são as formas que esse vírus tem de sobreviver? Tentar se multiplicar mais, se espalhar para mais pessoas, que essas pessoas contaminem mais pessoas, que seja mais fácil ele entrar no nosso organismo. Então, isso é o que o vírus tenta acertar. Para fugir de quem? Das vacinas e fugir de todas as medidas que a gente aprendeu a utilizar desde que a pandemia começou. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela monitora o comportamento do vírus ao redor do mundo. E aí, esse vírus vai se reproduzindo e gerando o que a gente chama de variantes. A OMS, ela classifica essa variante de monitoramento, ou seja, está existindo, ela só está ficando de olho para ver o que acontece. Variante de interesse e de preocupação. A de interesse, como essa que a gente está vendo no Ceará, é uma variante que ela tem características que possam levar a ela se espalhar mais rápido ou, por exemplo, se evadir do nosso sistema imunológico. Só que a gente não tem dado efetivo sobre isso. Quando uma variante de interesse aparece na população e ela tem um resultado de infecção maior do que o esperado, a gente chama ela de variante de preocupação. Então, o que acontece? Nós temos algumas variantes de interesse, entre elas filhas da Omicron, entre elas a que a gente chama de JN1, por exemplo, que foi detectada em novembro no estado do Ceará. E nesse boletim do Ministério da Saúde, que foi um boletim que saiu no finalzinho da semana passada, eles identificaram que no mês de novembro nós tivemos aí os quase 3 mil casos de Covid-19 no estado do Ceará. Então, caracteriza como um surto já com transmissão local. Como ele é muito próximo ao nosso estado, convém que nós tomemos cuidado. É motivo para pânico? Não. Essa variante está presente em outros países, 47 países já notificaram essa variante e recentemente ela tem aumentado o número de casos na Europa. Com letalidade, doutor? A letalidade não aumentou. Aumentou apenas a taxa de transmissão, a transmissibilidade. E onde que a gente vem notando isso? Principalmente nos países e regiões que têm uma menor adesão vacinal a essa última vacina mais nova, que é a vacina bivalente. Então, normalmente, esses países de clima temperado, eles têm surtos na transição outono-inverno. Aqui, nós não temos uma definição específica, mas nesses anos de pandemia, normalmente a gente tem um surto no final do ano, no mês de janeiro do ano seguinte. O que acontece nisso aí? São as aglomerações de final de ano, Natal e Réveillon, são as reuniões onde tem migração de pessoas. Então, baseado nisso, o Ministério da Saúde lançou essas recomendações para que nós fiquemos vigilantes. Caso você sinta algum sintoma gripal, pensar que pode ser a Covid e procurar testagem. E
saber que hoje o mais importante, nós temos duas medidas fundamentais de prevenção. Aliás, vamos trazer aqui essas ações que são importantes de serem lembradas. A gente tem um hábito de esquecer rápido das coisas, né? Fazíamos tudo quase que automático. Então, vamos lá relembrar aqui. Uma das principais medidas preventivas, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, doutor. Água e sabão ou álcool gel. É importante, principalmente se você leva a mão ao rosto, tanto para você se proteger de superfícies que você tocou, quanto para você proteger outras pessoas se você tiver com secreção no nariz ou nos olhos, né? A próxima. Álcool em gel, o doutor já falou, vamos pular então para a terceira. Evitar tocar nos olhos, nariz e na boca. Que são os líquidos que vão eventualmente atuar como formas de transmissão. Não necessariamente suspensão no ar, mas se você pega também na mão, você pode estar ali levando. Exatamente. Se você pega no nariz tem secreção, você pode estar levando, contaminando outras pessoas ali, quando você aperta a mão, quando você cumprimenta isso para a pessoa que está doente, né? Quarto, evitar contato próximo com pessoas doentes. Quais são os sintomas que merecem atenção? Isso é importante, Felipe, porque aqui não existe uma recomendação ou obrigatoriedade para o uso de máscaras. A gente sabe que o uso da máscara é uma medida fundamental de proteção. Mas, se você está sentindo sintoma respiratório, se você está com secreção nasal, está espirrando, tossindo, deu febre, principalmente a presença da febre, ou alterações de olfato, paladar, ou uma diarreia nova, sintoma gastrointestinal novo, pense que pode ser Covid. Procure a testagem. Hoje você pode testar a partir do segundo dia de sintoma. E nessa situação, você tem sintoma respiratório, procure usar máscara. Porque aí você está protegendo outras pessoas da transmissão. É de bom tom, então, né? Exatamente, é etiqueta. Bom, vamos lá, a próxima. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Não é razoável usar lenço de tecido. Na verdade, o racional disso, os orientais usam muito isso muito antes da Covid-19. Na verdade, essa mania de assoar o nariz, levar a mão ao rosto, a mão a gente toca em todo lugar, então termina sendo uma superfície de contaminação. Então, se você tiver um lenço, você vai, assoa o nariz no lenço, joga fora, né? Com relação aos olhos, os oftalmologistas recomendam que você não fique levando a mão aos olhos, né, porque é uma superfície já contaminada pelo risco de conjuntivite, ceratite, enfim, né? Então, são medidas para você evitar essa contaminação e se proteger também. A próxima. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Que tipo de materiais mais indicados para essa limpeza, doutor? Não, aí nessa situação, o que acontece? Hoje a gente sabe que a viabilidade dele em meios de superfície não é tão alta quanto a gente pensava, né? E isso é uma situação que se aplica bastante aonde? No contexto hospitalar, onde nós temos detergentes, substâncias químicas para realizar a desinfecção propriamente dita, né? Na nossa casa, o que a gente tem que procurar? A limpeza de sujidade, água e sabão, detergente mais comum, água sanitária é suficiente. Materiais eletrônicos, lembrar que a limpeza normalmente é com álcool etílico agora, né, se eu não estou enganado, mas para isopropílico, exato. Mas para a limpeza das mãos tem que ser o álcool preferencialmente em gel, pelo menos a 70%. Bom, agora outra prevenção essencial é a vacina, doutor. Inclusive, há alguns públicos agora com indicação de serem imunizados, de receberem um reforço. Perfeito, Felipe. O que acontece? A nossa maior preocupação, então, o que a gente tem de prévia dessa variante? Que ela responde bem à vacina bivalente, que é essa vacina mais nova que chegou no território nacional. Então, qual é a nossa preocupação? Principalmente com aquele paciente de risco, né? O idoso acima de 60 anos ou mesmo mais jovem, acima de 12 anos, que seja portador de alguma imunossupressão. Então, principalmente o idoso, ele tem um fenômeno que a gente chama de imunossenescência. O que acontece? A célula imunológica dele, ele tem uma facilidade de perder a defesa ao longo do tempo, após 3, 4 meses,
né, em comparação com o adulto que não é idoso. Isso é um fenômeno natural do nosso corpo e acontece não só para a vacina da Covid, como outras vacinas. Só que a Covid, pela característica de mutação do vírus, ela termina sendo mais proeminente em comparação com outras. Então, o que o Ministério da Saúde recomenda? A partir dessa nota técnica, que idosos acima de 60 anos ou jovens de 12 anos ou mais, portadores de imunossupressão, procedam a uma vacinação de reforço com a bivalente se tiverem tomado a vacina há mais de 6 meses. Inclusive, a Prefeitura Municipal de Teresina, desde segunda-feira, já está com postos de vacinação recebendo esse perfil de paciente para realizar a vacinação. Isso é uma medida de fundamental importância para a proteção própria e proteção da comunidade também. Quero agradecer, então, ao doutor Zé Noronha, médico infectologista, pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Felipe. Boa tarde. Boa tarde.